O ministro da Economia, Paulo Guedes, abriu a possibilidade de um retorno do pagamento do auxílio emergencial. Mas para isso seria preciso que a vacinação em massa não cumprisse o papel esperado. O auxílio também causaria uma diminuição nos gastos sociais do governo. A declaração aconteceu durante uma live para o setor financeiro. Quer criar o auxílio emergencial de novo? Tem que ter muito cuidado, pensa bastante. Porque se fizer isso, não pode ter aumento automático de verbas para a educação, para a segurança pública, porque a prioridade passou a ser absoluta, é uma guerra. Aqui é a mesma coisa, se apertar o botão ali, vai ter que travar o resto todo. Então vamos aspirar, vamos observar a economia, vamos observar a saúde, os dois andam juntos. No mesmo evento, o presidente defendeu a vacina. Disse que em breve o país estará entre os que têm o maior número de imunizados e que dessa forma poderá ocorrer um retorno seguro ao trabalho. Sempre disse que qualquer vacina, uma vez aprovada pela Anvisa, ela seria comprada pelo governo federal. Só no ano passado, assinamos em dezembro uma medida provisória destinando o crédito de 20 bilhões de reais para as vacinações. E elas agora tornam uma realidade para nós. No fim, sem citar nome de medicamentos, o presidente sugeriu que o fato de o Brasil ter caído na lista dos países com mais mortos pela Covid-19 por milhão de habitantes tem ligação com o chamado tratamento precoce. Especialistas têm enfatizado que não há ainda tratamento médico contra a Covid-19 garantido pela ciência. Alguma coisa aconteceu. Isso, no meu entender, é a preocupação, é o profissionalismo do médico brasileiro que busca uma solução para esse problema, que afinal de contas, muitas doenças não teremos achado o remédio se não fosse o tratamento off-label, fora da bula, feito lá. O ministro da Economia, Paulo Guedes, abriu a possibilidade de um retorno do pagamento do auxílio emergencial. Mas para isso seria preciso que a vacinação em massa não cumprisse o papel esperado. O auxílio também causaria uma diminuição nos gastos sociais do governo. A declaração aconteceu durante uma live para o setor financeiro. Quer criar o auxílio emergencial de novo? Tem que ter muito cuidado, pensa bastante. Porque se fizer isso, não pode ter aumento automático de verbas para a educação, para a segurança pública, porque a prioridade passou a ser absoluta, é uma guerra. Aqui é a mesma coisa, se apertar o botão ali, vai ter que travar o resto todo. Então vamos aspirar, vamos observar a economia, vamos observar a saúde, os dois andam juntos. No mesmo evento, o presidente defendeu a vacina. Disse que em breve o país estará entre os que têm o maior número de imunizados e que dessa forma poderá ocorrer um retorno seguro ao trabalho. Sempre disse que qualquer vacina, uma vez aprovada pela Anvisa, ela seria comprada pelo governo federal. Só no ano passado, assinamos em dezembro uma medida provisória destinando o crédito de 20 bilhões de reais para as vacinações. E elas agora tornam uma realidade para nós. No fim, sem citar nome de medicamentos, o presidente sugeriu que o fato de o Brasil ter caído na lista dos países com mais mortos pela Covid-19 por milhão de habitantes tem ligação com o chamado tratamento precoce. Especialistas têm enfatizado que não há ainda tratamento médico contra a Covid-19 garantido pela ciência. Alguma coisa aconteceu. Isso, no meu entender, é a preocupação, é o profissionalismo do médico brasileiro que busca uma solução para esse problema, que afinal de contas, muitas doenças não teremos achado o remédio se não fosse o tratamento off-label, fora da bula, feito lá atrás. O ministro da Economia, Paulo Guedes, abriu a possibilidade de um retorno do pagamento do auxílio emergencial. Mas para isso seria preciso que a vacinação em massa não cumprisse o papel esperado. O auxílio também causaria uma diminuição nos gastos sociais do governo. A declaração aconteceu durante uma live para o setor financeiro. Quer criar o auxílio emergencial de novo? Tem que ter muito cuidado, pensa bastante. Porque se fizer isso, não pode ter aumento automático de verbas para a educação, para a segurança pública, porque a prioridade passou a ser absoluta, é uma guerra. Aqui é a mesma coisa, se apertar o botão ali, vai ter que travar o resto todo.
Então vamos aspirar, vamos observar a economia, vamos observar a saúde, os dois andam juntos. No mesmo evento, o presidente defendeu a vacina. Disse que em breve o país estará entre os que têm o maior número de imunizados e que dessa forma poderá ocorrer um retorno seguro ao trabalho. Sempre disse que qualquer vacina, uma vez aprovada pela Anvisa, ela seria comprada pelo governo federal. Só no ano passado, assinamos em dezembro uma medida provisória destinando o crédito de 20 bilhões de reais para as vacinações. E elas agora tornam uma realidade para nós. No fim, sem citar nome de medicamentos, o presidente sugeriu que o fato de o Brasil ter caído na lista dos países com mais mortos pela Covid-19 por milhão de habitantes tem ligação com o chamado tratamento precoce. Especialistas têm enfatizado que não há ainda tratamento médico contra a Covid-19 garantido pela ciência. Alguma coisa aconteceu. Isso, no meu entender, é a preocupação, é o profissionalismo do médico brasileiro que busca uma solução para esse problema, que afinal de contas, muitas doenças não teremos achado remédio se não fosse o tratamento off-label, fora da bula, feito lá atrás. O ministro da Economia, Paulo Guedes, abriu a possibilidade de um retorno do pagamento do auxílio emergencial. Mas para isso, seria preciso que a vacinação em massa não cumprisse o papel esperado. O auxílio também causaria uma diminuição nos gastos sociais do governo. A declaração aconteceu durante uma live para o setor financeiro. Quer criar o auxílio emergencial de novo? Tem que ter muito cuidado, pensa bastante. Porque se fizer isso, não pode ter aumento automático de verbas para a educação, para a segurança pública, porque a prioridade passou a ser absoluta, é uma guerra. Aqui é a mesma coisa, se apertar o botão ali, vai ter que travar o resto todo. Então vamos aspirar, vamos observar a economia, vamos observar a saúde, os dois andam juntos. No mesmo evento, o presidente defendeu a vacina. Disse que em breve o país estará entre os que têm o maior número de imunizados e que dessa forma poderá ocorrer um retorno seguro ao trabalho. Sempre disse que qualquer vacina, uma vez aprovada pela Anvisa, ela seria comprada pelo governo federal. Só no ano passado, assinamos em dezembro uma medida provisória destinando o crédito de 20 bilhões de reais para as vacinações. E elas agora tornam uma realidade para nós. No fim, sem citar nome de medicamentos, o presidente sugeriu que o fato de o Brasil ter caído na lista dos países com mais mortos pela Covid-19 por milhão de habitantes tem ligação com o chamado tratamento precoce. Especialistas têm enfatizado que não há ainda tratamento médico contra a Covid-19 garantido pela ciência. Alguma coisa aconteceu. Isso, no meu entender, é a preocupação, é o profissionalismo do médico brasileiro que busca uma solução para esse problema, que afinal de contas, muitas doenças não teremos achado remédio se não fosse o tratamento off-label, fora da bula, feito lá atrás. O ministro da Economia, Paulo Guedes, abriu a possibilidade de um retorno do pagamento do auxílio emergencial. Mas para isso, seria preciso que a vacinação em massa não cumprisse o papel esperado. O auxílio também causaria uma diminuição nos gastos sociais do governo. A declaração aconteceu durante uma live para o setor financeiro. Quer criar o auxílio emergencial de novo? Tem que ter muito cuidado, pensa bastante. Porque se fizer isso, não pode ter aumento automático de verbas para a educação, para a segurança pública, porque a prioridade passou a ser absoluta, é uma guerra. Aqui é a mesma coisa, se apertar o botão ali, vai ter que travar o resto todo. Então vamos aspirar, vamos observar a economia, vamos observar a saúde, os dois andam juntos. No mesmo evento, o presidente defendeu a vacina. Disse que em breve o país estará entre os que têm o maior número de imunizados e que dessa forma poderá ocorrer um retorno seguro ao trabalho. Sempre disse que qualquer vacina, uma vez aprovada pela Anvisa, ela seria comprada pelo governo federal. Só no ano passado, assinamos em dezembro uma medida provisória destinando o crédito de 20 bilhões de reais para as vacinações. E elas agora tornam uma realidade para nós. No fim, sem citar nome de medicamentos, o presidente sugeriu que o fato de o Brasil ter caído na lista dos países com mais mortos pela Covid-19 por milhão de habitantes tem ligação com o chamado tratamento precoce.
Especialistas têm enfatizado que não há ainda tratamento médico contra a Covid-19 garantido pela ciência. Alguma coisa aconteceu. Isso, no meu entender, é a preocupação, é o profissionalismo do médico brasileiro que busca uma solução para esse problema, que afinal de contas, muitas doenças não teremos achado remédio se não fosse o tratamento off-label, fora da bula, feito lá atrás. O ministro da Economia, Paulo Guedes, abriu a possibilidade de um retorno do pagamento do auxílio emergencial. Mas para isso, seria preciso que a vacinação em massa não cumprisse o papel esperado. O auxílio também causaria uma diminuição nos gastos sociais do governo. A declaração aconteceu durante uma live para o setor financeiro. Quer criar o auxílio emergencial de novo? Tem que ter muito cuidado, pensa bastante. Porque se fizer isso, não pode ter aumento automático de verbas para a educação, para a segurança pública, porque a prioridade passou a ser absoluta, é uma guerra. Aqui é a mesma coisa, se apertar o botão ali, vai ter que travar o resto todo. Então vamos aspirar, vamos observar a economia, vamos observar a saúde, os dois andam juntos. No mesmo evento, o presidente defendeu a vacina. Disse que em breve o país estará entre os que têm o maior número de imunizados e que dessa forma poderá ocorrer um retorno seguro ao trabalho. Sempre disse que qualquer vacina, uma vez aprovada pela Anvisa, ela seria comprada pelo governo federal. Só no ano passado, assinamos em dezembro uma medida provisória destinando o crédito de 20 bilhões de reais para as vacinações. E elas agora tornam uma realidade para nós. No fim, sem citar nome de medicamentos, o presidente sugeriu que o fato de o Brasil ter caído na lista dos países com mais mortos pela Covid-19 por milhão de habitantes tem ligação com o chamado tratamento precoce. Especialistas têm enfatizado que não há ainda tratamento médico contra a Covid-19 garantido pela ciência. Alguma coisa aconteceu. Isso, no meu entender, é a preocupação, é o profissionalismo do médico brasileiro que busca uma solução para esse problema, que afinal de contas, muitas doenças não teremos achado remédio se não fosse o tratamento off-label, fora da bula, feito lá atrás. O ministro da Economia, Paulo Guedes, abriu a possibilidade de um retorno do pagamento do auxílio emergencial. Mas para isso, seria preciso que a vacinação em massa não cumprisse o papel esperado. O auxílio também causaria uma diminuição nos gastos sociais do governo. A declaração aconteceu durante uma live para o setor financeiro. Quer criar o auxílio emergencial de novo? Tem que ter muito cuidado, pensa bastante. Porque se fizer isso, não pode ter aumento automático de verbas para a educação, para a segurança pública, porque a prioridade passou a ser absoluta, é uma guerra. Aqui é a mesma coisa, se apertar o botão ali, vai ter que travar o resto todo. Então vamos aspirar, vamos observar a economia, vamos observar a saúde, os dois andam juntos. No mesmo evento, o presidente defendeu a vacina. Disse que em breve o país estará entre os que têm o maior número de imunizados e que dessa forma poderá ocorrer um retorno seguro ao trabalho. Sempre disse que qualquer vacina, uma vez aprovada pela Anvisa, ela seria comprada pelo governo federal. Só no ano passado, assinamos em dezembro uma medida provisória destinando o crédito de 20 bilhões de reais para as vacinações. E elas agora tornam uma realidade para nós. No fim, sem citar nome de medicamentos, o presidente sugeriu que o fato de o Brasil ter caído na lista dos países com mais mortos pela Covid-19 por milhão de habitantes tem ligação com o chamado tratamento precoce. Especialistas têm enfatizado que não há ainda tratamento médico contra a Covid-19 garantido pela ciência. Alguma coisa aconteceu. Isso, no meu entender, é a preocupação, é o profissionalismo do médico brasileiro que busca uma solução para esse problema, que afinal de contas, muitas doenças não teremos achado remédio se não fosse o tratamento off-label, fora da bula, feito lá atrás. O ministro da Economia, Paulo Guedes, abriu a possibilidade de um retorno do pagamento do auxílio emergencial. Mas para isso, seria preciso que a vacinação em massa não cumprisse o papel esperado. O auxílio também causaria uma diminuição nos gastos sociais do governo. A declaração aconteceu durante uma live para o setor financeiro. Quer criar o auxílio emergencial de novo? Tem que ter muito cuidado, pensa bastante. Porque se fizer isso,
não pode ter aumento automático de verbas para a educação, para a segurança pública, porque a prioridade passou a ser absoluta, é uma guerra. Aqui é a mesma coisa, se apertar o botão ali, vai ter que travar o resto todo. Então vamos aspirar, vamos observar a economia, vamos observar a saúde, os dois andam juntos. No mesmo evento, o presidente defendeu a vacina. Disse que em breve o país estará entre os que têm o maior número de imunizados e que dessa forma poderá ocorrer um retorno seguro ao trabalho. Sempre disse que qualquer vacina, uma vez aprovada pela Anvisa, ela seria comprada pelo governo federal. Só no ano passado, assinamos em dezembro uma medida provisória destinando o crédito de 20 bilhões de reais para as vacinações. E elas agora tornam uma realidade para nós. No fim, sem citar nome de medicamentos, o presidente sugeriu que o fato de o Brasil ter caído na lista dos países com mais mortos pela Covid-19 por milhão de habitantes tem ligação com o chamado tratamento precoce. Especialistas têm enfatizado que não há ainda tratamento médico contra a Covid-19 garantido pela ciência. Alguma coisa aconteceu. Isso, no meu entender, é a preocupação, é o profissionalismo do médico brasileiro que busca uma solução para esse problema, que, afinal de contas, muitas doenças não teremos achado o remédio se não fosse o tratamento off-label, fora da bula, feito lá atrás. O ministro da Economia, Paulo Guedes, abriu a possibilidade de um retorno do pagamento do auxílio emergencial. Mas para isso, seria preciso que a vacinação em massa não cumprisse o papel esperado. O auxílio também causaria uma diminuição nos gastos sociais do governo. A declaração aconteceu durante uma live para o setor financeiro. Quer criar o auxílio emergencial de novo? Tem que ter muito cuidado, pensa bastante. Porque se fizer isso, não pode ter aumento automático de verbas para a educação, para a segurança pública, porque a prioridade passou a ser absoluta, é uma guerra. Aqui é a mesma coisa, se apertar o botão ali, vai ter que travar o resto todo. Então vamos aspirar, vamos observar a economia, vamos observar a saúde, os dois andam juntos. No mesmo evento, o presidente defendeu a vacina. Disse que em breve o país estará entre os que têm o maior número de imunizados e que dessa forma poderá ocorrer um retorno seguro ao trabalho. Sempre disse que qualquer vacina, uma vez aprovada pela Anvisa, ela seria comprada pelo governo federal. Só no ano passado, assinamos em dezembro uma medida provisória destinando o crédito de 20 bilhões de reais para as vacinações. E elas agora tornam uma realidade para nós. No fim, sem citar nome de medicamentos, o presidente sugeriu que o fato de o Brasil ter caído na lista dos países com mais mortos pela Covid-19 por milhão de habitantes tem ligação com o chamado tratamento precoce. Especialistas têm enfatizado que não há ainda tratamento médico contra a Covid-19 garantido pela ciência. Alguma coisa aconteceu. Isso, no meu entender, é a preocupação, é o profissionalismo do médico brasileiro que busca uma solução para esse problema, que, afinal de contas, muitas doenças não teremos achado o remédio se não fosse o tratamento off-label, fora da bula, feito lá atrás. O ministro da Economia, Paulo Guedes, abriu a possibilidade de um retorno do pagamento do auxílio emergencial. Mas para isso, seria preciso que a vacinação em massa não cumprisse o papel esperado. O auxílio também causaria uma diminuição nos gastos sociais do governo. A declaração aconteceu durante uma live para o setor financeiro. Quer criar o auxílio emergencial de novo? Tem que ter muito cuidado, pensa bastante. Porque se fizer isso, não pode ter aumento automático de verbas para a educação, para a segurança pública, porque a prioridade passou a ser absoluta, é uma guerra. Aqui é a mesma coisa, se apertar o botão ali, vai ter que travar o resto todo. Então vamos aspirar, vamos observar a economia, vamos observar a saúde, os dois andam juntos. No mesmo evento, o presidente defendeu a vacina. Disse que em breve o país estará entre os que têm o maior número de imunizados e que dessa forma poderá ocorrer um retorno seguro ao trabalho. Sempre disse que qualquer vacina, uma vez aprovada pela Anvisa, ela seria comprada pelo governo federal. Só no ano passado, assinamos em dezembro uma medida provisória destinando o crédito de 20 bilhões de reais para as vacinações. E elas agora tornam uma realidade
para nós. No fim, sem citar nome de medicamentos, o presidente sugeriu que o fato de o Brasil ter caído na lista dos países com mais mortos pela Covid-19 por milhão de habitantes tem ligação com o chamado tratamento precoce. Especialistas têm enfatizado que não há ainda tratamento médico contra a Covid-19 garantido pela ciência. Alguma coisa aconteceu. Isso, no meu entender, é a preocupação, é o profissionalismo do médico brasileiro que busca uma solução para esse problema, que afinal de contas, muitas doenças não teremos achado o remédio se não fosse o tratamento off-label, fora da bula, feito lá atrás. O ministro da Economia, Paulo Guedes, abriu a possibilidade de um retorno do pagamento do auxílio emergencial. Mas para isso, seria preciso que a vacinação em massa não cumprisse o papel esperado. O auxílio também causaria uma diminuição nos gastos sociais do governo. A declaração aconteceu durante uma live para o setor financeiro. Quer criar o auxílio emergencial de novo? Tem que ter muito cuidado, pensa bastante. Porque se fizer isso, não pode ter aumento automático de verbas para a educação, para a segurança pública, porque a prioridade passou a ser absoluta, é uma guerra. Aqui é a mesma coisa, se apertar o botão ali, vai ter que travar o resto todo. Então vamos aspirar, vamos observar a economia, vamos observar a saúde, os dois andam juntos. No mesmo evento, o presidente defendeu a vacina. Disse que em breve o país estará entre os que têm o maior número de imunizados e que dessa forma poderá ocorrer um retorno seguro ao trabalho. Sempre disse que qualquer vacina, uma vez aprovada pela Anvisa, ela seria comprada pelo governo federal. Só no ano passado, assinamos em dezembro uma medida provisória destinando o crédito de 20 bilhões de reais para as vacinações. E elas agora tornam uma realidade para nós. No fim, sem citar nome de medicamentos, o presidente sugeriu que o fato de o Brasil ter caído na lista dos países com mais mortos pela Covid-19 por milhão de habitantes tem ligação com o chamado tratamento precoce. Especialistas têm enfatizado que não há ainda tratamento médico contra a Covid-19 garantido pela ciência. Alguma coisa aconteceu. Isso, no meu entender, é a preocupação, é o profissionalismo do médico brasileiro que busca uma solução para esse problema, que afinal de contas, muitas doenças não teremos achado o remédio se não fosse o tratamento off-label, fora da bula, feito lá atrás. O ministro da Economia, Paulo Guedes, abriu a possibilidade de um retorno do pagamento do auxílio emergencial. Mas para isso, seria preciso que a vacinação em massa não cumprisse o papel esperado. O auxílio também causaria uma diminuição nos gastos sociais do governo. A declaração aconteceu durante uma live para o setor financeiro. Quer criar o auxílio emergencial de novo? Tem que ter muito cuidado, pensa bastante. Porque se fizer isso, não pode ter aumento automático de verbas para a educação, para a segurança pública, porque a prioridade passou a ser absoluta, é uma guerra. Aqui é a mesma coisa, se apertar o botão ali, vai ter que travar o resto todo. Então vamos aspirar, vamos observar a economia, vamos observar a saúde, os dois andam juntos. No mesmo evento, o presidente defendeu a vacina. Disse que em breve o país estará entre os que têm o maior número de imunizados e que dessa forma poderá ocorrer um retorno seguro ao trabalho. Sempre disse que qualquer vacina, uma vez aprovada pela Anvisa, ela seria comprada pelo governo federal. Só no ano passado, assinamos em dezembro uma medida provisória destinando o crédito de 20 bilhões de reais para as vacinações. E elas agora tornam uma realidade para nós. No fim, sem citar nome de medicamentos, o presidente sugeriu que o fato de o Brasil ter caído na lista dos países com mais mortos pela Covid-19 por milhão de habitantes tem ligação com o chamado tratamento precoce. Especialistas têm enfatizado que não há ainda tratamento médico contra a Covid-19 garantido pela ciência. Alguma coisa aconteceu. Isso, no meu entender, é a preocupação, é o profissionalismo do médico brasileiro que busca uma solução para esse problema, que afinal de contas, muitas doenças não teremos achado o remédio se não fosse o tratamento off-label, fora da bula. E o governo já admite a volta do auxílio emergencial, mas dentro do teto de gastos. Ainda de Brasília, agora Luciana Verdolim.
Olha, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que tem defendido a vacinação em massa no país como forma de alavancar a economia brasileira, admitiu pressões de todos os lados para a retomada do pagamento do auxílio emergencial. Segundo o ministro, a área econômica acompanha com atenção o aumento do número de mortes pela Covid-19 no país. Ele admitiu que haverá, sim, dinheiro se o pagamento for necessário, mas avisou que um novo benefício, um novo orçamento de guerra exigiria sacrifício de todos. Quer criar o auxílio emergencial de novo? Tem que ter muito cuidado, pensa bastante. Porque se fizer isso, não pode ter aumento automático de verbas para a educação, para a segurança pública, porque a prioridade passou a ser absoluta, é uma guerra. Durante a guerra é fazer armamento bélico. Pega as guerras, os episódios de guerra aí, vê se teve aumento de salário durante a guerra, vê se teve dinheiro para saúde, educação, não tem. O presidente Jair Bolsonaro tem seguido à risca a orientação aqui da equipe econômica. E quando escuta cobranças com relação ao auxílio emergencial, lembra que o dinheiro gasto no ano passado não existia nos cofres do Tesouro. É fruto de endividamento. Até por conta disso, o presidente ressaltou que nesse momento é preciso retomar a agenda de reformas. Ele voltou a se comprometer também com o equilíbrio fiscal. O presidente ainda prometeu acelerar o calendário de privatizações e falou em destravar o imenso potencial do Brasil, facilitando o trabalho da iniciativa privada. Isso, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, se não continuarem tentando prejudicar o governo. Que todo dia tem conversa. Primeiro é impeachment porque derrubou um passarinho, depois é impeachment porque deu um tapa na cabeça da Ema, depois é impeachment porque teve um assassinato lá no Maranhão, depois é impeachment porque morreu um indígena, agora o impeachment. Isso é um descredenciamento da democracia brasileira. Paulo Guedes lembrou que no ano passado, por conta do jogo político, foi necessário barrar propostas aprovadas pelo Congresso Nacional que concediam ajuda, sem a contrapartida necessária nesse momento de crise sanitária. De Brasília, Luciana Verdolim. E o governo já admite a volta do auxílio emergencial, mas dentro do teto de gastos. Ainda de Brasília, agora Luciana Verdolim. Olha, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que tem defendido a vacinação em massa no país como forma de alavancar a economia brasileira, admitiu pressões de todos os lados para a retomada do pagamento do auxílio emergencial. Segundo o ministro, a área econômica acompanha com atenção o aumento do número de mortes pela Covid-19 no país. Ele admitiu que haverá, sim, dinheiro se o pagamento for necessário, mas avisou que um novo benefício, um novo orçamento de guerra exigiria sacrifício de todos. Quer criar o auxílio emergencial de novo? Tem que ter muito cuidado, pensa bastante. Porque se fizer isso, não pode ter aumento automático de verbas para a educação, para a segurança pública, porque a prioridade passou a ser absoluta, é uma guerra. Durante a guerra é fazer armamento bélico. Pega as guerras, os episódios de guerra aí, vê se teve aumento de salário durante a guerra, vê se teve dinheiro para saúde, educação, não tem. O presidente Jair Bolsonaro tem seguido à risca a orientação aqui da equipe econômica. E quando escuta cobranças com relação ao auxílio emergencial, lembra que o dinheiro gasto no ano passado não existia nos cofres do Tesouro. É fruto de endividamento. Até por conta disso, o presidente ressaltou que nesse momento é preciso retomar a agenda de reformas. Ele voltou a se comprometer também com o equilíbrio fiscal. O presidente ainda prometeu acelerar o calendário de privatizações e falou em destravar o imenso potencial do Brasil, facilitando o trabalho da iniciativa privada. Isso, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, se não continuarem tentando prejudicar o governo. Que todo dia tem conversa. Primeiro é impeachment porque derrubou um passarinho, depois é impeachment porque deu um tapa na cabeça da Ema, depois é impeachment porque teve um assassinato lá no Maranhão, depois é impeachment porque morreu um indígena, agora o impeachment. Isso é um descredenciamento da democracia brasileira. Paulo Guedes lembrou que no ano passado, por conta do jogo político, foi necessário barrar propostas aprovadas pelo Congresso Nacional que concediam ajuda, sem a contrapartida necessária
nesse momento de crise sanitária. De Brasília, Luciana Verdolim. E o governo já admite a volta do auxílio emergencial, mas dentro do teto de gastos. Ainda de Brasília, agora Luciana Verdolim. Olha, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que tem defendido a vacinação em massa no país como forma de alavancar a economia brasileira, admitiu pressões de todos os lados para a retomada do pagamento do auxílio emergencial. Segundo o ministro, a área econômica acompanha com atenção o aumento do número de mortes pela Covid-19 no país. Ele admitiu que haverá, sim, dinheiro se o pagamento for necessário, mas avisou que um novo benefício, um novo orçamento de guerra exigiria sacrifício de todos. Quer criar o auxílio emergencial de novo? Tem que ter muito cuidado, pensa bastante. Porque se fizer isso, não pode ter aumento automático de verbas para a educação, para a segurança pública, porque a prioridade passou a ser absoluta, é uma guerra. Durante a guerra é fazer armamento bélico. Pega as guerras, os episódios de guerra aí, vê se teve aumento de salário durante a guerra, vê se teve dinheiro para saúde, educação, não tem. O presidente Jair Bolsonaro tem seguido à risca a orientação aqui da equipe econômica. E quando escuta cobranças com relação ao auxílio emergencial, lembra que o dinheiro gasto no ano passado não existia nos cofres do Tesouro. É fruto de endividamento. Até por conta disso, o presidente ressaltou que nesse momento é preciso retomar a agenda de reformas. Ele voltou a se comprometer também com o equilíbrio fiscal. O presidente ainda prometeu acelerar o calendário de privatizações e falou em destravar o imenso potencial do Brasil, facilitando o trabalho da iniciativa privada. Isso, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, se não continuarem tentando prejudicar o governo. Que todo dia tem conversa. Primeiro é impeachment porque derrubou um passarinho, depois é impeachment porque deu um tapa na cabeça da Ema, depois é impeachment porque teve um assassinato lá no Maranhão, depois é impeachment porque morreu um indígena, agora o impeachment. Isso é um descredenciamento da democracia brasileira. Paulo Guedes lembrou que no ano passado, por conta do jogo político, foi necessário barrar propostas aprovadas pelo Congresso Nacional que concediam ajuda, sem a contrapartida necessária nesse momento de crise sanitária. De Brasília, Luciana Verdolim. E o governo já admite a volta do auxílio emergencial, mas dentro do teto de gastos. Ainda de Brasília, agora Luciana Verdolim. Olha, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que tem defendido a vacinação em massa no país como forma de alavancar a economia brasileira, admitiu pressões de todos os lados para a retomada do pagamento do auxílio emergencial. Segundo o ministro, a área econômica acompanha com atenção o aumento do número de mortes pela Covid-19 no país. Ele admitiu que haverá, sim, dinheiro se o pagamento for necessário, mas avisou que um novo benefício, um novo orçamento de guerra exigiria sacrifício de todos. Quer criar o auxílio emergencial de novo? Tem que ter muito cuidado, pensa bastante. Porque se fizer isso, não pode ter aumento automático de verbas para a educação, para a segurança pública, porque a prioridade passou a ser absoluta, é uma guerra. Durante a guerra é fazer armamento bélico. Pega as guerras, os episódios de guerra aí, vê se teve aumento de salário durante a guerra, vê se teve dinheiro para saúde, educação, não tem. O presidente Jair Bolsonaro tem seguido à risca a orientação aqui da equipe econômica. E quando escuta cobranças com relação ao auxílio emergencial, lembra que o dinheiro gasto no ano passado não existia nos cofres do Tesouro. É fruto de endividamento. Até por conta disso, o presidente ressaltou que nesse momento é preciso retomar a agenda de reformas. Ele voltou a se comprometer também com o equilíbrio fiscal. O presidente ainda prometeu acelerar o calendário de privatizações e falou em destravar o imenso potencial do Brasil, facilitando o trabalho da iniciativa privada. Isso, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, se não continuarem tentando prejudicar o governo.
Aqui todo dia tem conversa. Primeiro é impeachment porque derrubou um passarinho, depois é impeachment porque deu um tapa na cabeça da Ema, depois é impeachment porque teve um assassinato lá no Maranhão, depois é impeachment porque morreu um indígena, agora o impeachment. Isso é um descredenciamento da democracia brasileira. Paulo Guedes lembrou que no ano passado, por conta do jogo político, foi necessário barrar propostas aprovadas pelo Congresso Nacional que concediam ajuda, sem a contrapartida necessária nesse momento de crise sanitária. De Brasília, Luciana Verdolin. Pessoal, atenção, nesse momento continua a sessão plenária aqui da Câmara dos Deputados, que pode decidir de uma vez por todas se a MP1000 será ou não pautada. Prestem bem atenção, isso na prática significa a decisão final, se o povo brasileiro vai ou não ter o auxílio emergencial no ano de 2021. O auxílio que hoje representa para as famílias mais pobres e mais carentes uma tentativa de sair aí com o mínimo de danos possíveis dessa pandemia, uma chance de recomeçar, uma chance de lutar durante o ano de 2021. Então eu peço a você que compartilhe essa live e vamos levantar a hashtag Pauta Maia, momento decisivo, clima tenso aqui em Brasília, nos bastidores. Eu já usei a tribuna da Câmara, já falei o que tinha que ser falado, enfrentei o presidente da Câmara dos Deputados, me dirigi a minha fala ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, aos demais colegas deputados. A gente está tentando sensibilizar aqueles que estão bem intencionados e a gente está buscando cobrar daqueles que ainda não se posicionaram de forma clara. E a principal denúncia que eu quero trazer aqui: partidos estão obstruindo a sessão. Obstruir significa que alguns deputados não estão registrando presença de forma proposital para derrubar a sessão, para que a sessão acabe no dia de hoje e aí a gente já entra de férias. O brasileiro está sem dinheiro, sem condição de tocar a sua vida, sem renda e sem emprego. Então é importante a sua mobilização. Hoje, segunda-feira, o dia decisivo. Vamos mostrar a nossa força, vamos mostrar que o brasileiro não é trouxa e que não vai deixar barato. Senta o dedo, compartilha a live e levanta a hashtag Pauta Maia, Pauta Maia, Pauta Maia. Vamos mostrar a nossa força, vamos pra cima. Eu vou lutar até o último segundo aqui por vocês. Não vou desistir, não vou arredar o pé. E cobra aí o deputado do seu estado, da sua cidade, cobra os políticos aí da sua região. Vai lá na rede social deles e peçam de forma educada, democrática, sem ofender, para que eles registrem presença, para que a sessão possa ocorrer, que eles parem de obstruir e principalmente que eles cobrem para que a MP1000 seja pautada. É agora ou nunca, gente. Vamos para cima e que Deus os abençoe. Pessoal, atenção, nesse momento continua a sessão plenária aqui da Câmara dos Deputados, que pode decidir de uma vez por todas se a MP1000 será ou não pautada. Prestem bem atenção, isso na prática significa a decisão final, se o povo brasileiro vai ou não ter o auxílio emergencial no ano de 2021. O auxílio que hoje representa para as famílias mais pobres e mais carentes uma tentativa de sair aí com o mínimo de danos possíveis dessa pandemia, uma chance de recomeçar, uma chance de lutar durante o ano de 2021. Então eu peço a você que compartilhe essa live e vamos levantar a hashtag Pauta Maia, momento decisivo, clima tenso aqui em Brasília, nos bastidores. Eu já usei a tribuna da Câmara, já falei o que tinha que ser falado, enfrentei o presidente da Câmara dos Deputados, me dirigi a minha fala ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, aos demais colegas deputados. A gente está tentando sensibilizar aqueles que estão bem intencionados e a gente está buscando cobrar daqueles que ainda não se posicionaram de forma clara.
E a principal denúncia que eu quero trazer aqui: partidos estão obstruindo a sessão. Obstruir significa que alguns deputados não estão registrando presença de forma proposital para derrubar a sessão, para que a sessão acabe no dia de hoje e aí a gente já entre de férias. O brasileiro está sem dinheiro, sem condição de tocar a sua vida, sem renda e sem emprego. Então é importante a sua mobilização. Hoje, segunda-feira, o dia decisivo, vamos mostrar a nossa força, vamos mostrar que o brasileiro não é trouxa e que não vai deixar barato. Senta o dedo, compartilha a live e levanta a hashtag Pauta Maia, Pauta Maia, Pauta Maia. Vamos mostrar a nossa força, vamos pra cima, eu vou lutar até o último segundo aqui por vocês. Não vou desistir, não vou arredar o pé. E cobra aí o deputado do seu estado, da sua cidade, cobra os políticos aí da sua região. Vai lá na rede social deles e peçam de forma educada, democrática, sem ofender, para que eles registrem presença, para que a sessão possa ocorrer, que eles parem de obstruir e principalmente que eles cobrem para que a MP1000 seja pautada. É agora ou nunca, gente. Vamos para cima e que Deus os abençoe. Pessoal, atenção, nesse momento continua a sessão plenária aqui da Câmara dos Deputados, que pode decidir de uma vez por todas se a MP1000 será ou não pautada. Prestem bem atenção, isso na prática significa a decisão final, se o povo brasileiro vai ou não ter o auxílio emergencial no ano de 2021. O auxílio que hoje representa para as famílias mais pobres e mais carentes uma tentativa de sair aí com o mínimo de danos possíveis dessa pandemia, uma chance de recomeçar, uma chance de lutar durante o ano de 2021. Então eu peço a você que compartilhe essa live e vamos levantar a hashtag Pauta Maia, momento decisivo, clima tenso aqui em Brasília, nos bastidores. Eu já usei a tribuna da Câmara, já falei o que tinha que ser falado, enfrentei o presidente da Câmara dos Deputados, me dirigi a minha fala ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, aos demais colegas deputados. A gente está tentando sensibilizar aqueles que estão bem intencionados e a gente está buscando cobrar daqueles que ainda não se posicionaram de forma clara. E a principal denúncia que eu quero trazer aqui: partidos estão obstruindo a sessão. Obstruir significa que alguns deputados não estão registrando presença de forma proposital para derrubar a sessão, para que a sessão acabe no dia de hoje e aí a gente já entre de férias. O brasileiro está sem dinheiro, sem condição de tocar a sua vida, sem renda e sem emprego. Então é importante a sua mobilização. Hoje, segunda-feira, o dia decisivo, vamos mostrar a nossa força, vamos mostrar que o brasileiro não é trouxa e que não vai deixar barato. Senta o dedo, compartilha a live e levanta a hashtag Pauta Maia, Pauta Maia, Pauta Maia. Vamos mostrar a nossa força, vamos pra cima, eu vou lutar até o último segundo aqui por vocês. Não vou desistir, não vou arredar o pé. E cobra aí o deputado do seu estado, da sua cidade, cobra os políticos aí da sua região. Vai lá na rede social deles e peçam de forma educada, democrática, sem ofender, para que eles registrem presença, para que a sessão possa ocorrer, que eles parem de obstruir e principalmente que eles cobrem para que a MP1000 seja pautada. É agora ou nunca, gente. Vamos para cima e que Deus os abençoe. Pessoal, aqui o deputado federal André Janones falando ao vivo, direto de Brasília, e eu quero que vocês assistam essa live até o final e deixem a opinião de vocês sobre o que eu vou falar agora. Vocês estão vendo aí a minha batalha, a minha luta para ver se volta esse auxílio emergencial logo para o valor de R$600. A gente está conseguindo mais apoio, já derrubamos 2 sessões da Câmara, mas o negócio não anda. É só enrolação, enrolação, enrolação. Igual foi com o PL que eu coloquei para impedir o aumento do preço nos alimentos, para regularizar, né? Senão o arroz não estava aí custando o preço que está. E nada resolve. A gente vive em um país, infelizmente, em que é uma democracia fajuta.
Uma democracia que não funciona na prática. Sabe por que ela não funciona? Porque nem a opinião do povo, e agora nem a dos representantes do povo, ela não é respeitada. A gente vive em um país onde um só homem tem mais poder que um povo e mais poder que os representantes do povo. O povo quer que pauta a MP número 1000 e derruba ela, voltando o auxílio para R$600. A maioria dos deputados e senadores também querem, estão de acordo, mas a matéria não é colocada em votação. E aí continua tudo do jeito que está. Pois bem, se não tem gente para encarar o sistema, para quebrar o sistema e mudar esse país, eu me coloco à disposição. Agora em novembro vai abrir inscrição para concorrer à presidência da Câmara dos Deputados. A eleição é em fevereiro já. E eu quero pedir a opinião de vocês. Se vocês disserem que me apoiam, que vem comigo nessa luta, eu estou disposto a inscrever o meu nome para concorrer à presidência da Câmara dos Deputados. Como todas as decisões que eu tomei durante esse mandato, foi sempre ouvindo vocês. Dessa vez não vai ser diferente. Eu quero ouvir a sua opinião. Eu só digo uma coisa para vocês, se a gente conseguir isso, eu tenho peito suficiente, eu tenho coragem para colocar em votação todas as matérias de interesse do povo brasileiro, não só relacionado ao auxílio emergencial, a preço dos alimentos, mas todas as outras. Eu já provei que tem de onde tirar dinheiro para manter um auxílio permanente no Brasil. Claro que a gente tem que discutir os valores, mas eu já provei em vários debates. Sempre que eu falava de manter o auxílio em R$600, falavam para mim, você vai tirar dinheiro de onde? Eu já mostrei de onde tirar. Agora eu estou devolvendo o desafio. Eu quero que esses que falam que não tem jeito, me provem que não tem de onde tirar o dinheiro para pagar o auxílio em R$600, porque eu já provei que tem. E você que está me assistindo, senta o dedo, compartilha essa live, faz ela chegar nos 4 cantos do país, porque se o povo estiver comigo, a gente... Ah, André, mas você não vai ganhar. A gente pode ganhar sim. É hora da gente ver quem está a favor do povo. A gente tem aí um tempo para trabalhar, conquistar votos, ganhar a presidência da Câmara dos Deputados e começar a mudar a história desse país. Eu me coloco à disposição de vocês, à disposição do povo brasileiro. Senta o dedo, compartilha essa live, compartilha na sua linha do tempo, nos grupos da sua cidade. Tamo junto, amanhã sessão, vou pressionar de novo para pautar o auxílio e transmito aqui direto para vocês. Tamo junto. Pessoal, aqui o deputado federal André Janones falando ao vivo, direto de Brasília, e eu quero que vocês assistam essa live até o final e deixem a opinião de vocês sobre o que eu vou falar agora. Vocês estão vendo aí a minha batalha, a minha luta para ver se volta esse auxílio emergencial logo para o valor de R$600. A gente está conseguindo mais apoio, já derrubamos 2 sessões da Câmara, mas o negócio não anda. É só enrolação, enrolação, enrolação. Igual foi com o PL que eu coloquei para impedir o aumento do preço nos alimentos, para regularizar, né? Senão o arroz não estava aí custando o preço que está. E nada resolve. A gente vive em um país, infelizmente, em que é uma democracia fajuta. Uma democracia que não funciona na prática. Sabe por que ela não funciona? Porque nem a opinião do povo, e agora nem a dos representantes do povo, ela não é respeitada. A gente vive em um país onde um só homem tem mais poder que um povo e mais poder que os representantes do povo. O povo quer que pauta a MP número 1000 e derruba ela, voltando o auxílio para R$600. A maioria dos deputados e senadores também querem, estão de acordo, mas a matéria não é colocada em votação. E aí continua tudo do jeito que está. Pois bem, se não tem gente para encarar o sistema, para quebrar o sistema e mudar esse país, eu me coloco à disposição. Agora em novembro vai abrir inscrição para concorrer à presidência da Câmara dos Deputados. A eleição é em fevereiro já. E eu quero pedir a opinião de vocês. Se vocês disserem que me apoiam, que vem comigo nessa luta, eu estou disposto a inscrever o meu nome para concorrer à presidência da Câmara dos Deputados. Como todas as decisões que eu tomei durante esse mandato, foi sempre ouvindo vocês. Dessa vez não vai ser diferente. Eu quero ouvir a sua opinião. Eu só digo uma coisa para vocês, se a gente conseguir isso, eu tenho peito suficiente, eu tenho coragem para colocar em votação
todas as matérias de interesse do povo brasileiro, não só relacionado ao auxílio emergencial, a preço dos alimentos, mas todas as outras. Eu já provei que tem de onde tirar dinheiro para manter um auxílio permanente no Brasil. Claro que a gente tem que discutir os valores, mas eu já provei em vários debates. Sempre que eu falava de manter o auxílio em R$600, falavam para mim, você vai tirar dinheiro de onde? Eu já mostrei de onde tirar. Agora eu estou devolvendo o desafio. Eu quero que esses que falam que não tem jeito, me provem que não tem de onde tirar o dinheiro para pagar o auxílio em R$600, porque eu já provei que tem. E você que está me assistindo, senta o dedo, compartilha essa live, faz ela chegar nos 4 cantos do país, porque se o povo estiver comigo, a gente... Ah, André, mas você não vai ganhar. A gente pode ganhar sim. É hora da gente ver quem está a favor do povo. A gente tem aí um tempo para trabalhar, conquistar votos, ganhar a presidência da Câmara dos Deputados e começar a mudar a história desse país. Eu me coloco à disposição de vocês, à disposição do povo brasileiro. Senta o dedo, compartilha essa live, compartilha na sua linha do tempo, nos grupos da sua cidade. Tamo junto, amanhã sessão, vou pressionar de novo para pautar o auxílio e transmito aqui direto para vocês. Tamo junto. Pessoal, aqui o deputado